por onde começar, né, o tratamento desses pacientes, com a investigação integrativa das suas características clínicas e dos seus parâmetros bioquímicos. Nós podemos facilmente medir aí, através da mensuração de parâmetros plasmáticos, proteínas totais, a distribuição e absorção de aminoácidos na corrente sanguínea, é a produção dos neurotransmissores através da avaliação dos seus metabólitos secretados na urina, que normalmente tem uma correlação muito grande entre o volume de neurotransmissor formado com o volume de seus metabólitos excretados na urina. Então, metabólitos da serotonina e metabólitos da noradrenalina podem ser avaliados na urina desse paciente como parâmetro de indicação do grau de comprometimento da síntese desse neurotransmissor. Podemos ter ainda quadros inflamatórios relacionados ao prejuízo da atividade funcional nos neurônios centrais, especialmente porque mediadores inflamatórios podem estar funcionando como inibidores do processo de conversão de glutamato em GABA, inibindo então a conversão de glutamato em GABA. A gente sabe, obviamente, que o glutamato é o nosso neurotransmissor excitatório e o GABA é o nosso neurotransmissor inibitório. Quadros de inflamação, em geral, alteram as características de síntese desses neurotransmissores e do manancial energético também, porque a inflamação subclínica persistente de baixo grau, mas constantemente gerando os mediadores inflamatórios, elas vão acabar consumindo um volume de energia tão grande do paciente que gera um quadro de fadiga mitocondrial, porque todas as mitocôndrias vão trabalhar para produzir energia para a geração do processo de manutenção do quadro inflamatório, que faz vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, migração de células, ativação de células neutrofílicas, macrófagos, linfócitos, e a produção, e a expressão e produção desses mediadores inflamatórios derivados dessas células, né? As prostaglandinas e as citocinas, numa fase mais aguda e numa fase mais crônica da inflamação. Então, vejam, todo esse processo demanda uma energia muito grande e o paciente acaba ficando sem energia para os processos de neurotransmissão. Por que é interessante? Por que é importante, né, a neurotransmissão, a dependência da neurotransmissão em relação à energia funcional mitocondrial? Porque todo o processo de liberação das vesículas sinápticas ao nível de neurotransmissores, ela depende de um processo fosforilativo. Então, nós precisamos fosforilar as vesículas sinápticas para liberar os seus conteúdos de neurotransmissores para a neurotransmissão. Então, sem energia mitocondrial, não tem ATP. Sem ATP, não tem processo de fosforilação. Sem a fosforilação, não tem a liberação vesicular do neurotransmissor e não tem, obviamente, a neurotransmissão. E isso pode ser uma das origens, uma das gêneses ou origens da doença depressiva, a diminuição da capacidade energética neuronal. Seja por um processo relacionado à redução na irrigação sanguínea, em que, para produzir ATP, são consumidos moléculas de glicose e oxigênio, e aí se diminui o fluxo sanguíneo cerebral, nós temos um menor contingente de nutrientes para a produção e atividade mitocondrial. Menos oxigênio chega, menos glicose é liberada e absorvida pelos neurônios para gerar o ATP necessário para a síntese e liberação do neurotransmissor, para as atividades fosforilativas como um todo, né? Então, o fluxo sanguíneo pode estar afetado também como gênese, como origem da causa depressiva.